A OTAN discute ser mais agressiva, foi essa palavra mesmo que usaram, ao responder a diversas investidas russas no continente europeu, no que se chama guerra híbrida. Os países que integram a OTAN também retomaram discussões sobre investimentos, sobre gastos com defesa, enquanto a Ucrânia segue tentando ver o que é que vai ser negociado afinal, para se chamar, se é que se pode chamar, de fim do conflito? Confira. Em entrevista ao Financial Times, o chefe militar da OTAN, almirante Giuseppe Dragoni, disse que o bloco considera adotar uma resposta mais agressiva contra a guerra híbrida de Moscou. Dragoni se refere a uma série de ataques cibernéticos, incursões de drones em espaços aéreos de outros países e sabotagem em cabos de comunicação submarinos, ações muitas vezes atribuídas à Rússia. O almirante deixou em aberto a opção de um ataque preventivo por parte da OTAN, por mais que isso esteja, abre aspas, longe da maneira normal de pensar e agir, fecha aspas. O Kremlin classificou a declaração como irresponsável e alertou que ela indica a disposição da OTAN de escalar o conflito. Os países da OTAN temem que um confronto direto com a Rússia aconteça até 2030. Por isso, os europeus já começaram a se preparar. O Parlamento da União Europeia aprovou um investimento de 1,5 bilhão de euros para a defesa, com aumento de compras de equipamentos e incentivo à indústria militar. A França, por exemplo, vê a Rússia como uma ameaça crescente e insiste na necessidade de retomar o protagonismo no aspecto militar e nas negociações pela paz na Ucrânia. Nesta segunda-feira, o presidente do país, Emmanuel Macron, recebeu o líder ucraniano Volodymyr Zelensky para uma nova rodada de negociações para um acordo de paz. O encontro discutiu o plano americano para o fim do conflito com a Rússia. Zelensky voltou a pedir garantias de que os ucranianos não serão atacados novamente, algo que a Rússia não quer incluir nas tratativas. Питання територіальне найскладніше. Питання грошей відновлення, на мій погляд, я говорю чесно, і ми про це говорили, безумовно, без присутності європейських партнерів акцептувати непросто і складно, тому що гроші знаходяться в Європі. Macron cobrou mais participação dos europeus nas discussões pelo fim do conflito, já que os Estados Unidos haviam, a princípio, deixado a União Europeia fora das conversas. Mais ça n'est pas un plan de paix complet. Le plan de paix complet, il faudra l'Ukraine autour de la table, la Russie autour de la table et les Européens autour de la table. Donc c'est pas encore maintenant, mais ça va arriver. Os Estados Unidos seguem em contato com Moscou. O enviado especial dos americanos para o tema, Steve Witkoff, está a caminho da capital russa para se encontrar com Putin e tentar negociar termos para um acordo. O governo Trump vê o encontro com bons olhos. The administration feels very optimistic. We've put points on paper. Those points have been very much refined, but as for the details, I will let the negotiators negotiate. A gente vê, Lorival, ela cada vez mais referindo as questões a outras esferas. Antigamente ela respondia tudo sozinha. Isso não está mudando lá, está mudando. Augusto, eu vou separar um pouquinho só os temas, embora eles estejam obviamente ligados à OTAN e à Ucrânia. Mas voltar às declarações do comandante da OTAN, no seguinte sentido: a OTAN sabe praticar guerra híbrida? Pois é, William, essa questão estamos ainda para ver, dado que a grande vedete da guerra híbrida vai ser o entendimento lá do artigo do Gerasimov sobre a guerra moderna e, em particular, após a anexação da Crimeia em 2014, no qual a Rússia tecnicamente faz o chamado fait accompli, ela consegue quase sem dar um tiro tomar ali a península da Crimeia, criando um fato consumado que a Europa, em particular a OTAN e a própria Ucrânia, tiveram que lidar a posteriori.
Por outro lado, a guerra híbrida da qual fala, especialmente o Dragone, constitui essencialmente no que nós poderíamos chamar de fogos não cinéticos, ou seja, guerra cibernética e, em particular, a exploração do espaço cibernético, tal como também atos de sabotagem em que se pode utilizar aí guerra eletrônica. Isto, em grande medida, a OTAN tem. O que talvez lhe falte seja uma doutrina organizada no âmbito da própria aliança, voltada a produzir resultados políticos de interesse da mesma. Isto, William, ainda não temos em mãos muito claramente. A OTAN, ela domina a saída do Mar Negro. Boa parte da frota Shadow Fleet russa passa pelo Mar Negro. Outro pedaço passa pelo Báltico, também dominado pela OTAN. Por que a OTAN não acaba com a Shadow Fleet dos russos? Pois é, e tem sido drones marítimos ucranianos que têm feito isso, né? No fim de semana foram 2 navios dessa frota aí clandestina, né, que vende petróleo para burlar as sanções da OTAN, que estavam perto da Turquia, um membro da OTAN. E vão lá 2 drones... Foi a isso que eu me referi, quando eu falei do Mar Negro. Pois é, são drones marítimos ucranianos que fazem esse trabalho. Na verdade, a gente está vendo o quanto a imensa dificuldade da OTAN, né, de ter uma atuação mais incisiva, mais contundente. É quase patético, né, o comandante da OTAN falando que nós estamos pensando em ser mais agressivos na guerra híbrida com a Rússia. Qual é a dúvida? O que está faltando, né? A Rússia está usando drones nos aeroportos dos principais países da OTAN, né? Está invadindo o espaço aéreo. Enfim, está lançando mão de todo tipo de artifício da guerra híbrida, faz invasão de bancos de dados, faz hacking, corta cabos submarinos de comunicação, enfim, faz o que quer, né, com a OTAN nesse sentido. Então, acho que a gente está diante de uma certa vulnerabilidade do sistema de países que são democráticos, que têm que tomar decisões em conjunto, decisões por consenso e tal, vis-à-vis uma ditadura, né, sangrenta, inescrupulosa, violenta, que vem de uma cultura da KGB e tudo isso e tal. E a OTAN parece um convento de freiras perto do que o Putin está fazendo, né? Bom, a gente tem que ver o lado russo quando eles consideram todas as medidas de sanções, todos os pontos do sistema financeiro internacional dominados pelos americanos, sobretudo, como parte de uma guerra. Mas aí nós vamos entrar em outra questão doutrinária. Eu queria passar a palavra a você agora, Augusto Teixeira, e tratar da Ucrânia. Não sei que você tenha mais alguma coisa a dizer sobre guerra híbrida, eu vou trocar um pouquinho de capítulo e tentar examinar em que medida os europeus conseguiram não só desfazer aquele plano que tinha sido elaborado pelos russos e adotado pelos americanos, colocaram algo no lugar ou não? William, acredito que não. Na perspectiva de que a palavra final em relação ao plano, e em particular quem tem a condição e posição e recursos de poder para efetivamente barganhar com a Rússia, são os Estados Unidos. E o presidente Trump parece ter uma postura não apenas ambivalente em relação ao apoio da Ucrânia, mas, em grande medida, de forte inclinação para terminar a guerra o quanto antes, apresentar um resultado político favorável que seja útil eleitoralmente no ano que vem e, em grande medida, encerrar aquilo que ele considera uma sangria dos recursos da Aliança Atlântica para a Ucrânia, dado que, por exemplo, escândalos recentes relacionados à corrupção, tal como a incapacidade de encerrar os processos de ofensiva russo que vem conquistando o território, mesmo de forma marginal, mostram que, de certa forma, a guerra não está caminhando bem para a Ucrânia. Neste sentido, os pontos trazidos pelos países europeus, que são muito importantes porque visam criar uma ponte entre aquilo que a Ucrânia vê como estado final desejado da guerra, com aquilo que os Estados Unidos apresentaram
quase que combinado com o russo, é um potencial avanço. Mas a capacidade de articulação dos países europeus para impedir com que um acordo mais severo aos interesses ucranianos seja levado à frente é muito difícil, William. E, em particular, porque o tempo joga contra a Ucrânia, não apenas o tempo, recursos, mas, em particular, a questão material, de homens em armas e a capacidade de sustentar a guerra prolongada num contexto em que o inverno se aproxima de forma muito robusta e o sistema elétrico ucraniano vem sofrendo cada vez mais. O Zelensky estava reunido agora à tarde com o Macron, a gente viu as imagens, inclusive, e as declarações dele, dizendo a questão territorial é mais difícil, mas nós não mostramos tudo o que ele falou. Ele foi muito insistente na questão de garantias de segurança. Na verdade, ninguém tem como garantir qualquer segurança nesse momento. Alguém tem um plano na cabeça? Houve um esboço, né, no sentido de era Reino Unido e França, junto provavelmente com Polônia e outros países, de colocar boots on the ground lá, tropas terrestres, para monitorar uma eventual linha de cessar-fogo, né? Isso é algo que há meses vinha sendo discutido. E aí, nesse plano que realmente foi escrito pelos russos, está descartada a possibilidade de tropas estrangeiras em território ucraniano, está descartado, tem que haver um compromisso de que a OTAN não vai aceitar a entrada da Ucrânia, ou seja, a Rússia passa a ter a ser o árbitro das decisões da OTAN, que foi criada para defender a Europa da Rússia. Então, é um contrassenso que não tem como a OTAN aceitar isso. Realmente é uma fratura muito drástica, politicamente falando. E do ponto de vista da Ucrânia também, ela fica muito vulnerável, porque ela sabe que essas garantias não são sólidas, né, diante de uma Rússia belicosa que vai se preparar para voltar a atacar a Ucrânia. Os governos dos Estados Unidos mudam. Você tem aí um J.D. Vance, o vice do Trump, que é ainda mais pró-Rússia e anti-Ucrânia do que o próprio Trump, se é que isso é possível, né? Então, hoje há uma dúvida sobre se o Zelensky aceitasse parte dessas condições, se os ucranianos aceitariam, né? Então, acho que a situação é a pior possível para a Ucrânia agora. Augusto, a gente tem lido, claro, você é especialista, o Lorival e eu acompanhamos o noticiário sempre atentamente, em detalhes, e a gente faz questão de estar sempre ao par do que os analistas internacionais estão dizendo a respeito. Alguns argumentam no sentido um pouco contrário ao que nós três dissemos até aqui agora. Que, na verdade, o tempo corre contra a Rússia. Corre? Veja, essas análises, em geral, analisam a dimensão econômica, entendendo que a situação da economia de guerra russa não é sustentável ao longo do tempo. E, de fato, a Rússia, em termos estruturais, tem graves problemas, depende, por exemplo, da complacência de diversos atores, como, por exemplo, a China, mas também a Índia e a Turquia, como falou o Lorival, para continuar escoando parte da sua produção de petróleo, que é fundamental para sustentar o próprio esforço de guerra. Entretanto, é importante lembrar que a guerra ela cria realidades geopolíticas novas. Por exemplo, o chamado CRIMS, que junta aí Rússia, China, Irã e Coreia do Norte em um arcabouço de potencial alinhamento que pode, em grande medida, ter um eixo de correlação e de sustentação que pode, em grande medida, no futuro, sustentar esse esforço bélico da Rússia, como na guerra da Ucrânia vem sendo, em grande medida, um ensaio. E isso, em grande parte, coloca o tempo em favor da Rússia e não da Ucrânia. Isso porque a OTAN, da qual a Ucrânia não faz parte, depende essencialmente dos Estados Unidos, que Trump, tudo mantido constante, tem ainda 4 anos de mandato, perto de 4 anos, 3 anos e meio de mandato, que tem uma clara política de realinhamento com a Rússia no reconhecimento de áreas de influência, em que a Ucrânia parece muito claramente um cordeiro a ser sacrificado
caminhando por uma nova ordem geopolítica e de reacomodação do papel dos Estados Unidos. Ou seja, se sim, para a Rússia a situação não está fácil, na dimensão econômica é difícil, em grande medida, sustentar uma economia de guerra em que essa ampla necessidade de produção para sustentar a máquina bélica faz com que estruturalmente a economia sofra, mas a Ucrânia depende fundamentalmente de fontes externas em que os europeus não conseguem substituir a ajuda americana e os americanos estão cada vez menos interessados em sustentar o esforço de guerra naquilo que é a maior parcela da ajuda. É por isso que as realidades geopolíticas, infelizmente, se impõem contra o interesse soberano da Ucrânia, tornando profundamente difícil uma negociação de termos que lhe sejam favoráveis. Este é o grande ponto, um acordo de paz em que os lados podem, em grande medida, criar uma estrutura pacífica, está claramente demonstrando não ser palatável, em que o nosso papo, em grande medida, gira em torno de garantias de segurança. E, para isso, vale a pena lembrar do que aconteceu com a Polônia em 1 de setembro de 1939. Foi partida por 2. Lorival, por que Trump até agora não conseguiu o que quer? Porque o Putin... Estou falando especificamente da Ucrânia. O Putin quer aproveitar a situação e faz exigências maximalistas que não são aceitáveis para a Ucrânia e para a Europa e, portanto, para uma parte importante do establishment de defesa dos Estados Unidos, dos quais que tem muitos representantes republicanos. Mas se o Trump tomar a decisão de retirar a assistência de inteligência militar da Ucrânia, aí acabou o jogo, aí não dá mais para a Ucrânia levar adiante essa guerra nem com todo o apoio da Europa.